Gente, Poxa, tenho muita felicidade em dizer que estamos online com pessoas incríveis pro terceiro painel da GenCon ou GameCon. Thiago, tu que é professor de inglês, é GenCon ou GameCon? Cara, eu sempre falei Gencom, mas eu confesso que inventei é isso. Brasil. Fala como quiser. Isso aí. É Brasil, Isso é aí, muito Gencom e morreu boi. E a ideia de me chamaram, né, para fazer esses painéis, com a ideia de fazer painéis de representatividade. Porém, como o meu meio é diverso e eu conheço pessoas diversas, basta fazer um painel de escrever RPG que ele vai ser automaticamente um painel de pessoas diversas, né, com representatividade automática. Então eu não fui pegando, vamos falar sobre representatividade. Não, nós vamos falar sobre escrever RPG. A única coisa que eu pedia era que fossem pessoas assumidas para que, né, a gente pudesse falar sobre isso. E as pessoas estão mandando mensagem no Instagram, vamos silenciar o celular. É isso. Então eu estou muito contente de ter pego justamente essas 4 pessoas que eu conheço. São 4 pessoas amigas minhas, que eu gosto muito. São, obviamente, todas pessoas muito bonitas. Porque eu tenho amigos só bonitos. E a gente vai falar sobre como é escrever RPG, os processos e como essa experiência perpassa a nossa identidade LGBTQ. Todo mundo aqui é assumido de alguma forma ou de outra, mas ninguém aqui precisa expor na live a sua sexualidade ou a sua identidade. Basta dizer que são os seus pronomes, né? Quando vocês se apresentarem, eu quero que vocês digam quais pronomes usa-se com vocês, tá bom? Eu quero começar então pela Clarice França, porque você dizendo quem você é e tal, mas primeiro eu tenho que me apresentar, porque já isso você sabe. Eu sou o Tef, vulgo Estefinha, faço vídeos lá na Ordem do Dado de RPG e diversidade. Vocês podem acompanhar muitos vídeos que falam sobre diversidade, muitos vídeos que falam de RPG, mas ultimamente eu tenho mestrado muitas mesas de RPG. Tem Heróis de Baldur's Gate, tem uma mesa de Mass Effect que ainda vai sair no canal. Eu tô mestrando lá no Contos Lúdicos, tô mestrando Ravenloft, que é o que eu tô mais focado me focando mais em acelerar as edições para publicar, para todo mundo poder ver atualizadinho, né? Que a gente jogava sexta e sábado diretaço, 3 finais de semana seguidos, então foram muitos episódios. E também o Monarcas da Queda, que é em Skyfall. Tem mais uma que eu já ia esquecendo. Tá sim, o Foo Fighters, que a gente jogou ontem na live no Casamento Nerd, foi ótima. Que também vai ir pro canal, mas paciência, gente. Essa semana da GenCon, GameCon, GayCon tá sendo muito difícil, muito apressada. E é isso aí. Depois daqui vai ser muito mais fácil fazer. Clarice França, apresente-se um pouco quem você é, onde as pessoas podem te encontrar. E por enquanto é isso. Vamos segurar as perguntas. Pessoal, Olá, gente. da live, vocês já podem ir fazendo perguntas que eu vou anotando aqui, tá bom? Olá, eu sou a Clarice França, eu sou escritora e roteirista, eu sou editora do site Nebula, que é um site sobre cultura pop e diversidade. Eu jogo RPG em vários lugares, mas geralmente vocês encontram minhas coisas ou no meu Twitter pessoal, que é @Clarice com C, tudo escrito, ou @Nebula com 2 L's underline co. E é isso, eu escrevo RPG de vez em quando, escrevo quadrinho, escrevo prosa, escrevo tudo, tô escrevendo aí, e é isso. Marco Bin Veloso. Opa, que alguém caiu. Acho que a Franz... Não, pera, o que aconteceu? Não, foi Marco, ele desligou a câmera. Não, eu que mutei porque eu achei que tava dando retorno aqui. Tá, tu precisa dar uma saidinha? Alguém caiu. Tu desligou a tua câmera daí, então o Discord avacalha tudo. Então se puder só cobrir, te muta e cobre a câmera, Marco, seria mais legalzinho, porque senão eu vou sofrer um pouquinho. Deixa eu organizar aqui a câmera. A música tá muito alta? Então vamos lá. E músicas? Tem uma música tocando no fundinho ali que o pessoal vai estar escutando. Nossa, tá muito no fundinho. Aí vocês não escutam, né? Porque tá indo só pra live. Bom, enquanto o Marco não se ajeita, vou me virar aqui. Aqui é para estar Marco. Aqui a Clarice.
Cadê a câmera do Thiago? Tô vendo. Eu tô vendo minha câmera também. No Discord então eu tá tô na vendo. minha câmera. Pera aí. Problemas Deixa eu ver se técnicos, vai- gente. Problemas técnicos. E depois quando o Marco voltar, eu vou ter que fazer isso tudo de novo. De graça. É normal. Peraí, deixa eu baixar a Twitch aqui. Mutem as tweets de vocês, por favor, pra não arriscar vazar. Bom, Eu nem tenho, vou baixar só pra dar uma olhadinha. Eu não uso essas redes. Onde vai? então vamos pular para o Thiagacto, que está ali tomando ou cerveja ou uma coquinha. Uma coquinha gelada. Então, pode dar ali. Quem é você? Então, meu nome é Thiago Rosa. Eu uso os pronomes ele e dele. Eu escrevo RPG desde os meus 14 anos de idade. Isso faz muito tempo já. E eu escrevo na RPG Notícias, escrevo na Dragão Brasil, escrevi o Kariuden Setsu quando na Bichara. Eu jogo em alguns canais. Eu tenho uma live jogando hoje no canal da Jambô. Foi. Mais tarde, às 8 e pouco. É isso. Franz Andrade. Oi. Essa maravilhosa Franz. Olá, eu acho que 99,9% de vocês estão ouvindo minha voz pela primeira vez. Eu sou Franz Andrade, tenho um blá blá de anos, sou mulher trans. Eu escrevi até agora apenas 2 livros para o segmento do RPG, né, que foi A Relíquia do Vale do Trovão, e como coautora de um suplemento para Vikings, para o Dragon, Senhores da Guerra Vikings. Eu já disse que sou mulher trans, né? Então os pronomes são femininos e nervosa, bagará e vê isso. O Marco voltou, então deixa eu ajeitar as câmeras de novo aí, gente. Bom, os meus pronomes são atualmente neutros no português, que é ele, dele. O atualmente foi legal, porque eu acho que até eu fico pensando nisso, eu acho que eu sou não binária. Aí depois no outro dia eu digo, não, eu sou mulher trans mesmo. Aí no outro dia eu fico, ai Jesus. É assim mesmo. Ai, Jesus, tá. Marco, por favor, se apresente para todos. Bom, Enquanto eu ajusto as câmeras. meu nome é Marco Bin, pronome ele e dele, e eu escrevo RPG, escrevo histórias, desenho quadrinhos, e meu trabalho é direcionado sempre nas minhas 3 paixões, que no caso é o desenho, o RPG e ursos. Para quem não sabe o que são ursos, só para um curso super rápido, são caras grandes, gordos, barbudos Eu e gays. imaginei. Entendeu? Eu conheço um super, super lindo. Ursos é tudo de bom. Muito bem, e eu trouxe vocês aqui porque todos vocês escrevem RPG em algum nível. Primeiro, quando que vocês começaram a se interessar por criar coisas de RPG, no caso, escrever? Vocês de repente jogavam, fazer alguma coisinha? Quanto tempo faz, né? Faz quanto tempo que vocês escreveram a primeira coisa, né? Que talvez que não tenha sido publicada, mas de alguma forma que vocês tenham criado RPG. Começando pela Franz. Nossa, até um sinalzinho, né? Selecionei ela no turninho. Selecionei ela no turno e marcou. Oi, alô. Franz, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Quer saber como eu comecei a bagaça? Isso. No RPG, pra falar a verdade, eu comecei há uns 20 anos atrás, não denuncia muita coisa. E, na verdade, a primeira vez que eu joguei RPG foi traumatizante, quase que eu não jogava mais, que eu deixei de lado porque só tinha gente escrota na mesa e a minha personagem foi, tipo, massacrada lá nas primeiras meia horas e eu fui embora puta da vida com uma ficha na mão. Aí, só que no outro dia eu já estava mestrando, usando as regras que tinha atrás da ficha que o mestre tinha, que era até um sistema próprio.
porque eu percebi que o problema estava nos jogadores, não no RPG. Então, desde então, eu jogo. Mas quando você começou a escrever alguma coisa? Ah, então. Escrever RPG, eu acho que desde sempre eu sempre criei mundos, sempre criei cenários. Sempre gostei de escrever literatura no geral. Só que, mesmo profissionalmente, foi graças a Elisa Guimarães e ao Dan Ramos, né, que eles sabiam que eu escrevia literatura, contos e tal, e tínhamos um projeto para uma aventura onde eu seria só... Eu iria auxiliar lá, só que deu um tilt no projeto, no fim da história eu acabei assumindo e lancei o primeiro livro em 2008. Foi. 2008? Que foi... Não, 2018. Que foi A Relíquia do Vale do Trovão, né? Aí, desde então, lancei só mais um e estou tentando criar outros. Ganhou só mais um. Vamos lembrar que Relíquia do Vale do Trovão ganhou prêmio, né? Premiadíssimo Importante. livro. Né? Sim, Prêmio Ludopédia, foi. melhor suplemento. Foi premiado, eu fiquei besta da vida. Foi até a TF que me deu a notícia, por sinal eu nem sabia. Tava voando geral, aí ele me manda mensagem dizendo: olha, tu ganhou, ganhou o quê, pai? Aí quando eu fui ver, eu fiquei sem saber o que fazer. Pai, né? Foi o Sinceramente, Prêmio Ludopédia de melhor suplemento. E aí que você decidiu voltar a escrever RPG ainda por cima, né? sim, porque eu tinha desistido do RPG por conta de algumas situações. Eu passei 5 anos sem jogar RPG, sem ter contato nenhum com RPG, vendi tudo que eu tinha, tudo mesmo, porque foram situações bem chatinhas mesmo, exatamente na época que eu estava já me entendendo enquanto pessoa trans, ou tentando, né, tendo aqueles velhos dilemas pessoais de quem eu sou. Aí, graças ao contato que tive com a Burô, né, e esse suplemento, e pessoas legais que encontrei, como vocês, aí voltei, né, pro RPG. Muito bem. Pra quem ficou com curiosidade, é a aventura chamada Relíquia do Vale do Trovão. Do Vale do Tem Trovão, uma pegada bem cutuliana. É pra Old Dragon. Oh, Eu tenho ela aqui. Tá guardadinha, bonitinha. E é fantástico. Vamos lá. eu espero que um dia continue o resto das aventuras dela. Então, vamos continuar. Thiago Rosa, quando você começou a brincar de fazer RPG, escrever RPG, antes de ser profissional e depois de ser profissional? Assim, eu comecei a jogar, eu tinha 9 anos. Eu peguei eu adoro essa história, que minha tia tinha um lance que era tipo uma biblioteca privada, que ela alugava livros e tal. E ela não tava conseguindo usar, e ela me deu um cartão dela pra usar. Aí eu fui e peguei o Paranoia, que parecia que era capa, que era um quadrinho, sabe? Foi o primeiro RPG, eu abri, não fazia a menor ideia do que era. E foi isso, tipo, comecei a jogar Paranoia, tipo, com o livro, sem entender muito bem como era, juntando as outras crianças de 9 anos de recreio, e a gente falando de matar vários clones, fazer evolução, e tipo, do medo que o computador tinha de todas as vertentes políticas, a gente nem sabia o que era o que, sabe? Então foi. Eu tinha que inventar muito, porque a gente não entendia o que tava no livro. Tinha 9 anos. Aí foi aí, tipo, desde a primeira vez que eu joguei RPG, eu tive que inventar muita coisa pra sequer conseguir jogar. Aí profissionalmente foi um pouquinho depois, foi com uma adaptação de Dragon Ball Z que eu fiz, coloquei no 3DT Underground, que era um site do Thiago Marinho, que hoje tá lá na Secular. E aí, um dia eu, tipo, cheguei em casa e tinha um e-mail do Marcelo Cassaro na minha... Caramba! Aí, Só! tipo, que é isso, cara? Tipo, alguém tá me zoando? Eu cliquei e falei, eu vi sua adaptação, quero colocar lá Dragão Brasil. Aí eu adorei, tipo, falei pros meus amigos, ninguém acreditou. Ninguém acreditou em mim. Ninguém. Aí eu falei, você tá mentindo e tal, isso aqui, ó. Quando saiu a revista, eu tive que abrir e mostrar o meu nome escrito ali pra acreditarem que tinha sido eu, né? E foi bem bacana. Depois eu fiz uma outra matéria pra Dragão Física ainda, uma de Rama Meio. Aí depois eu perdi. Eu tava morando na casa da minha avó, tipo, ficou sem internet, eu perdi contato com todo mundo e fiquei bem fora durante muito, muito tempo, sabe?
Mas aí eu escrevi pra fora um tempo, e em meados de 2014 eu meio que voltei pra cena nacional. E aí você começou a escrever como? Voltou a escrever como, exatamente? Aí, isso foi uma história engraçada também, Não, porque... Thiago, porra. Hã? Não é pra ficar tímido não, Thiago. Pô, tem RPG muito lançado, que isso? Foi uma história engraçada, porque em 2014, como eu tava, eu pretendia continuar longe da cena brasileira, assim. Eu não sabia como é que eles estavam aqui, e eu tava satisfeito só. Eu jogava em inglês, escrevia em inglês, e pra mim tava ok. E aí, vários amigos meus estavam num grupo discutindo a quinta edição de D&D, que tinha acabado de sair. E ficou aparecendo a atualização no Facebook das pessoas falando. E as pessoas falando coisas que estavam tipo, objetivamente erradas. E quem me conhece sabe que isso me incomoda muito. Aí eu entrei no grupo pra discutir com essas pessoas. Uma das pessoas que eu encontrei nesse grupo foi o Leandro Guilherme. Ele me convidou pra escrever no RPG Notícias. A primeira vez que a gente se falou, a gente brigou. Foi uma briga, assim, feia, de discussão mesmo. Começa com uma briga, acho ótimo. Mas aí ele me chamou pra escrever lá. E aí, a partir daí, eu fui tendo ideias. A primeira coisa que a gente publicou, depois foi RPG Caracterização, que era ideia que... A primeira ideia que eu tinha junto com o Pug falou, pô, a gente não tem esses suplementos de suporte para jogador aqui, né? Pra mestre até tem um pouco, né? Tinha acabado de sair o Despreparado Nunca, por exemplo. Mas pro jogador não tinha, simplesmente não tinha. Essa foi a nossa ideia de fazer um livro de suporte para jogadores. Aí a gente conheci uma galera nisso, conheci Tef nessa vibe. Esse livrinho aqui, o primeiro livro que eu publiquei, né, de alguma forma, foi de alguma autoria escrita, e foi graças ao Thiago que deu essa chamada e ficou me convencendo o tempo todo que, pô, cara, não, vai, escreve lá, pô, teu time tá bom. Foi uma grande vitória esse livro, foi um aprendizado também. A gente fez muitas coisas muito doidas nele. Tipo, o orçamento de diagramação desse livro é tipo 10 vezes do que se paga no projeto de RPG, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Mas foram outros tempos também. E a gente ganhou um prêmio, né? A gente ganhou um Goblin de Ouro de melhor texto pela caracterização. Aí, um pouco depois, a Dragão Brasil voltou. Quando a Dragão Brasil voltou, eu fui convidado para fazer a representação do Bardo. A primeira eu só fazia o Bardo, aí eu sempre fui ocupando um espaçozinho aqui, um espaçozinho ali. Até que agora eu faço o Bardo e o chefe de fase, e sempre tô jogando ideia ali para ver se alguém compra alguma ideia maluca que eu jogo. Apoio enorme do pessoal da Jambu, do Trevisan. Meu texto evoluiu muito com a ajuda do Trevisan, sou eternamente grato. Por todas as editor, né? O cara não consegue não ser editor de alguma coisa, né, velho? Agora para outra pessoa que já foi publicada na Dragão Brasil, não é mesmo, Marco? Foi. Então, minha história com RPG, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram que existiam uns livrinhos antes do livro-jogo, que era Descubra a Sua Aventura, que eram livros que era o mesmo princípio do livro-jogo, só que não tinha aquela opção de você ter um personagem e rolar o dadinho. E esse foi meu primeiro contato. Nisso, aí eu conheci umas pessoas, a gente está jogando aqui um RPGzinho, a gente adaptou o livro-jogo, que eu já tinha jogado Cidadela do Caos, que é um dos meus livros, acho que por ser o primeiro é o meu favorito, que a capa, eu lembro que eu olhava a capa e falei, nossa, que foda esse livro. E aí começamos a jogar. No primeiro dia que eu joguei, eu fiquei assim, poxa, o que eu preciso para mestrar? Ah, você tem que ler livro. Mas eu tenho uma boa ideia para uma história. Aí mestrei, foi legal, não vou dizer que, mas valeu a experiência. E aí eu conheci o GURPS. Eu fui totalmente na contramão. Enquanto eu tô aprendendo D&D, eu fui Pode falar mal, Thiago. Pode falar mal. Aproveita aí a oportunidade para falar mal de GURPS. Eu gosto de GURPS. Mas posso dizer uma coisa? Não, mas posso dizer uma coisa positiva que o GURPS fez na minha vida. Tá, Marco, não fica... Não, tudo bem. Mas o GURPS pra mim foi legal, foi importante. Claro, teve o lado mal que você começou a fazer aqueles macetes de GURPS. Entendeu?
Mas o lado bom é porque, tipo, se eu quisesse, ele me estimulou a pesquisar. Tipo, eu quero fazer um cara que viaja no tempo, mas ele quer ir pro universo do Viking. Se eu sou um viajante, eu tenho que ter informação. Aí eu ia na biblioteca, na época nem tinha internet, tinha que ir lá na biblioteca, os Vikings, aí ler tudo direitinho, ver negócio do personagem. Essa foi uma base muito positiva. Anos depois, aí descobri Vampiro à Máscara, que eu falei, nossa, que sistema maravilhoso. Fui jogar D&D, foi um pesadelo, que me fez... eu já não gostava do D&D por causa da estética. Eu achava o jogo horroroso. Aquele visual, aquela coisa meio... Eu não gostava do visual dos personagens, não tudo parecendo micro-vikings. E no sistema, eu falei, eu queria jogar com um Drow. Nossa, o mestre fez tanto pra eu me ferrar na aventura por jogar com um Drow, que eu falei, gente, não vou jogar mais isso. E eu não consegui entender o porquê de eu não poder rolar minha esquiva, de já estar tudo pré-programado. Porque eu vinha do GURPS. Eu vinha do GURPS, aí no Vampiro gostei, mas eu achava muito chato aquele lance dos jogadores ir um contra o outro. E aí eu descobri Lobisomem Apocalipse. Descobriu Furry e aí foi. Cara, não, Lobisomem Apocalipse é o jogo do meu coração, entendeu? Tipo, eu amo. Aí tanto que eu desenhei uma paródia na época, isso eu tô falando no 95, 96, chamado World of Happiness, que era uma sitcom com cria de Fenris. Era um quadrinho que era uma família de cria de Fenris. Cara, isso tem que voltar. Eu acho que isso tem que voltar também. É muito complicado voltar, mas tipo, depende muito. Eu não volto, porque é o seguinte, até na época, quem sabe é o White Wolf. Aí eu falo, gente, o White Wolf nunca vai permitir isso. De onde a esposa do Cria de Fens vai no Pentec Shop comprar coisa? Claro, mas é uma paródia, gente. Pra você fazer uma paródia bem feita, você tem que saber muito da ambientação. Tinha um lobisomem que tinha vergonha que o filho acabou nascendo mago. Aí falou, meu filho é um mago, isso é uma desgraça. Entendeu? Outro filho foi pra uma festa, a moça falou, posso te abraçar? É claro que pode, só que não sabia que abraço era virar um vampiro. Essas coisas. Aí eu conheci o Carlos Klimek, da editora Critó, e comecei a trabalhar na Critó, primeiro como ilustrador, até que em 2001 eu lancei o primeiro livro de RPG como coautor e como designer, que foi o Esferas, que é um RPGzinho, eu digo que é um RPG multidimensional, que você pode jogar nas 3 dimensões, como é mais para fantasia, outra é mais para furries, e outra é tecnológica. E era um clima meio Babylon 5, Deep Space Nine, essas coisas. E foi legal como experiência. E nessa época eu escrevi alguns artigos para Dragão Brasil. Um foi... eu ajudei na adaptação de Lodoss para GURPS, que tinha parte de GURPS. Eu tinha feito um sobre como você criar um bom personagem iniciante de lobisomem, qual era a melhor combinação. Cara, essas são 2 das minhas matérias favoritas de todos os tempos da DB. Olha só. Eu lembro trechos dela de cabeça até hoje. Assim. As de Lodos eu narrei durante bem uns 2 anos. Receba. Uhum. Aí então, o que aconteceu? Mais um ponto que você falou sobre escrever. E atualmente eu tô com um projeto que já faz alguns anos, que até eu quero agradecer aqui publicamente ao TF, porque ele é um dos caras que toda vez que eu penso em eu não quero continuar, ele chega, vai continuar sim! Vai continuar, pô! O negócio que é o Rainbow Crystals, que é uma ambientação que eu quero fazer, que é uma queertopia. O Queertopia e Queerpunk, que foram até termos que foram cunhados pelo Steph, que tá aqui, toda vez que eu tenho que explicar, eu vou lá no copy-paste, a explicação do Stefan, não é minha, é maravilhoso, ele contribuiu. Até o Thiago deu uma sugestão muito interessante, quando a gente conversou na diversão offline, entendeu? Que é uma ambientação que, tipo, é como se fosse um Dungeons and Dragons, só que num continente onde ser queer é o normal. Entendeu? As pessoas vai lançar quando mesmo, hein? Se tudo der certo, vai sair pela editora Chá
um abraço, Max, que está sendo um grande, em 2021. Mas eu também estou fazendo uma versão pocketzinha chamada Berakuma, que é como se fosse RPG queer para iniciantes. Porque às vezes, eu conheço muita gente que, não sei se vocês passaram por isso, que é queer, que tem uma dificuldade, RPG é muita coisa para aprender, eu não sei, não me sinto confortável. Eu falei, não, eu acho que se tiver um sisteminha, uma ambientaçãozinha, que chega, apresenta, mostra, olha, é seguro, é legal, você chama as pessoas certas e que qualquer um pode aprender, eu acho que já muda um pouco o cenário, já tem um negócio de inclusão. Acho que foi isso o tempo que RPG era coisa exclusiva daqueles nerds de porão, entendeu? É o nosso hobby precioso, vocês estão chamando qualquer um, 3D não é sistema, entendeu? Essas coisas, sabe? E é isso que eu ando fazendo. Bom. E agora Clarice, que tava de repente escrevendo artigos no Nebula. Antigamente era o Colan Sidecote que tu também fazia? Ou era. Não, era o Colan. E agora tá sempre presente, não só nas streams de RPG, mas como também na autoria de RPG. Conta aí um pouco. Pois foi muito doido. Primeiro, só acrescentando na minha apresentação, esqueci de falar, mas meus pronomes são ela e dela, tá? Mouse pelo vacilo. Mas voltando, então, a minha história é muito mais recente, mas basicamente eu comecei a jogar RPG só em 2015. Eu conheci RPG antes, mas eu não tinha com quem jogar. Então eu lia os livros, e era isso. E aí eu acho que foi em 2016 ou 2017 que me chamaram pra escrever na Dragão Brasil sobre Dragon Age. E eu falei, óbvio. E aí eu fui lá escrever. E nesse eu acho meio que foi tempo... você que eu elogiei. Tá vendo? Porque se for a matéria daquela sobre a representatividade do jogo e tal, eu achei Isso. maravilhoso. Foi essa. Babei naquela matéria. Mil parabéns. Obrigada. Você fala matéria sobre a representatividade dessa dragão nova? Uhum. Dessa mais recente? Foi você? Foi a Clarice. Foi. Te amo! Nossa, um abraço. Eu mandei uma carta pro Saladino agradecendo. Eu mandei mensagem também agradecendo. Nossa, eu mandei, tipo, matéria nossa, linda. Aquilo ali, tipo, nossa, me emocionou. Sem brincadeira, aquilo ali foi um artigo que eu falei. Minha vontade, é porque eu tinha pago a revista. Minha vontade era pegar aquilo ali, recortar, colar em. Sem brincadeira, tô falando sério. Eu queria ter lido aquilo quando eu comecei a jogar RPG lá em 97. Nossa senhora, tipo, eu precisava daquilo. Quantas vezes eu precisei daquilo? Obrigado, sério. Que isso? Nossa senhora, não, tô falando de coração. Tô emocionadinho. Ai, gente. A gente pode fazer um desenho assim, quem sempre foi fã um do outro, o Thiago do... Né? A gente vai... porque aquela matéria o Guilherme me deixou livre pra escrever e eu falei, esse é o meu momento, né? Cheguei. Mas, e aí depois, e aí eu sempre ia escrevendo alguma coisa ou outra de RPG no meu site, sempre que dava, mas a aventura eu não tinha escrito. E aí foi 2018 que o Guilherme brotou, né? O Guilherme Deisvalde brotou no meu... na minha direct, perguntando se eu queria escrever uma aventura pra Tormenta 20. Rapaz. E aí eu quase morri, porque eu falei, o que tá acontecendo? Né? E eu falei, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer. Pronto, aí cheguei lá, vi quem tava lá, eu já falei, eu não vou conseguir fazer, é isso aí, nós que vou. Eu sei como é isso. Mas aí escrevi, deu tudo certo, e mesmo antes de começar a escrever, eu já conhecia uma galera do RPG, né, o Saladino, que é um amor, que eu gosto muito, sempre tava... Meu Deus. Amo o Saladino, sempre tava me levando pra conhecer as pessoas, e depois de um tempo, a Nina me indicou lá pra Retropunk. Então, recentemente eu escrevi aventuras de Hora de Aventura, de Savage World, Ridge Wars e várias outras. E é basicamente isso. E eu também participei do RPG Indagações recentemente, que saiu o livro. Cadê o livro? Tu não tá com ele impresso aí? Ai, meu Deus, eu tô com ele impresso, mas eu não sei se ele tá perto de mim. Pede pra Katara te buscar. Com seu o Thiago tem.
Sim. Olha Aí, ó, o Thiago Participei tem. do UFC, Tá na tô mão. doido pra ler. Saiu Ainda não pela li, editora tô Chá, com ele hein? aqui já. Uhum. Eu tô com o PDF dele. Falou. E Dois pra ler, é mas isso, a minha experiência não é muito grande, mas eu tive essa sorte de conhecer um monte de gente e que me deram muita oportunidade. E aí eu tô aqui também, Tef e Thiago, vira e mexe, me chamam pra jogar RPG, aí lá vou eu jogar ao vivo, e é isso. Maravilha, gente. Então, vocês perpassaram bastante dos seus trabalhos, né, que envolve muita coisa, mas a gente tem uma pessoa aqui que se envolveu desde o início da publicação, não só da criação do próprio sistema, do próprio cenário, mas também da publicação do livro, né? Ele não escreveu sozinho, o Thiago não escreveu o livro sozinho do Kariu Densetsu, mas ele fez todo o processo junto com a parceira e, obviamente, tantas outras pessoas que ajudaram na questão do financiamento coletivo e que estão por trás de tudo que se está por trás quando se cria um livro, né? Se vai lançar um livro. Thiago, como é esse processo de passar dessa autoria, não vou dizer menor, né? Porque não é menor você participar das revistas e tal, mas como é chegar a um patamar de lançar um sistema, né? Quais as dificuldades principais e quais as grandes alegrias disso? Cara, eu acho que a grande dificuldade é você saber quando parar, saber quando tá bom, sabe? Eu tava escrevendo o KD faz tipo. Não sei, faz 5 anos, eu tava escrevendo sozinho faz 5 anos, até a Nina chegar e falar, não, peraí, vamos publicar isso aqui, senão não vai sair nunca, tá? Aí, porque eu ficava mexendo muito, ainda mais, o Kariu, ele é uma coisa que eu sempre falo que ele é um jogo que eu só fiz porque eu queria muito jogar e ele não existia, né? Então, tem um lugar emocional muito importante pra mim. Então eu não queria que saísse, ele tinha que ser perfeito, né? Então eu ficava muito obcecado em mexer as coisas e tal, até que um dia a Nina chegou e falou, olha só, tá pronto, tá funcionando, e é isso aí, sabe? Vamos colocar isso pra jogo. Então acho que a grande dificuldade pra mim foi essa. O processo, ele vai depender muito de pessoa pra pessoa, do que você quer fazer com o seu jogo. O Kariu mesmo eu mudei o que eu queria fazer com ele ao longo quando eu comecei a fazer. Eu só queria colocar ele num site e deixar gratuito para todo mundo ver. Até que quando eu entrei no RPG Notícias, eu comentei que eu estava fazendo isso com o Leandro. Ele falou, cara, você tem que publicar isso, tem que ser um livro, né? Tem que ser um livro publicado para as pessoas poderem ver e colocar estante. Assim. E aí eu comprei a ideia dele e aí aconteceu. Muito bom, excelente. E o que tu acha que é importante falar para quem está pensando em fazer isso, né? Em colocar alguma coisa no papel? Qual o processo? Quais são os processos que se precisa fazer? Cara, o principal é colocar no papel, assim. Parece meio bizarro falar. Tipo, para colocar no papel, você tem que colocar no papel. Mas a gente fica muito numa etapa de tipo, pensar, não, tal coisa tem que ser assim, e de fazer um rascunho, mas tem que escrever o seu texto, sabe? Então você, tipo, escreve. Se você não sabe como vai começar o livro, não precisa saber agora. Escreve o que você tem, né? Você sabe um pouco sobre o cenário, escreve um pouco sobre o cenário. Sabe uma regra, uma só. Escreve essa regra. Mostra para outras pessoas. Vê se elas entendem a regra como você escreveu. Sabe? Vê se você está conseguindo transmitir aquilo que você quer passar. Porque o texto escrito, ainda mais o texto de regra, não é sempre garantido que você consegue se comunicar bem. Né? Então é um processo longo. E quanto mais cedo você começar, melhor. Porque você vai ter que refinar e reescrever várias vezes mesmo. Isso é uma dificuldade que eu acompanhei de perto, né? Muita coisa que o Marco fez. Ele sempre falava comigo, eu sempre tinha o maior prazer de ver quando eu podia, né? Porque a vida enrolada é assim. E teve bastante dificuldade de colocar no papel. Qual foi a motivação de realmente conseguir passar do como é que era o primeiro nome do RPG, Marco? O Rainbow Crystal antigamente chamava Barrigas e Pelos. Isso. Porque ele era muito focado na comunidade ursina. E eu queria fazer uma paródia com Dungeons and Dragons, entendeu? E aí eu vi que, tipo, pô, tava legal pros ursos, mas e as outras cores da bandeira? Aí eu fiquei assim, pô, realmente tá feio. Para que tá feio, né? Você disse que tá sendo representativo e tá botando todos os amiguinhos de fora.
E foi até legal a troca com o Stefan, porque eu pude, tipo, ver outros lances, porque é aquela coisa, eu tive que pesquisar, como eu falei, tive que pesquisar muito. Tipo, tanto que uma das coisas do projeto que eu tô trabalhando eu tô tentando ver se eu consigo fazer o livro ser escrito em linguagem neutra, o que está sendo um aprendizado para mim. Entendeu? Porque porque é aquela coisa, eu não posso deixar de fora. É aquela coisa, eu estou tentando abranger todo mundo. Só que às vezes não dá para abranger todo mundo. Eu tenho que citar todo mundo, eu tenho que pensar em todos os jogadores, muitas possibilidades. E aí, de Barrigas e Pelos, virou Rainbow Crystals, que tinha até a ver com o cenário, que o propósito do nome ser em inglês é para lembrar a pomposidade daqueles JRPGs de PlayStation. Entendeu? Aquela coisa. Rainbow Crystals. Aquela coisa bem. Tipo, tanto que eu já tô esboçando um suplemento, eu e o Márcio Malazarel, que tá me ajudando muito, que se chama Rainbow Crystal Tactics. Entendeu? O spoilerzinho, já tô avisando, nem saiu o livro, já tô falando do suplemento. E tá sendo muito importante isso pra mim, até mesmo pra eu me desconstruir um pouco, sabe? Que também foi um processo de desconstrução válido pra mim. Porque às vezes a gente é aquele negócio, desconstrução é um eterno aprendizado. E tem que tomar cuidado, tem que ver tal personagem, tem que pensar em ser ofensivo. Tem aquele lance também que eu penso muito de uma coisa que eu até falei, é a mesa ser segura. Mesmo se você for tratar, você tem que tratar de um assunto que eu uso muito, eu preciso citar, eu tenho 2 séries de quadrinhos que são as séries oficiais desse cenário, que uma é os Contos de Berdes, que saiu pela Indivisible Press, e o outro é o Bear Fantasy, que apesar dele ter uma pegada mais sensual, não é por mais sensual, ele também se passa, e é aquela coisa, de mostrar a gente tem que pegar os assuntos que estão fora, que o RPG é isso, né? A gente pegar os problemas que estão lá fora, colocar na aventura, pra gente ter aquela catarse. Eu vejo muito assim, sabe? E eu tô pensando justamente nisso, de chegar de um ambiente seguro, mas eu também tenho que falar, às vezes até se tipo, a gente falar numa aventura, o taverneiro local espancou uma mulher pelo simples fato dela ser trans, entendeu? Eu sei que é um assunto delicado, mas a gente tem que às vezes botar o player para pensar, como é que vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão agir, vão deixar para lá? Até mesmo se pegar qualquer jogador e pensar, tipo, não, isso não vai ficar assim, vamos fazer esse cara pagar, vamos botar na justiça, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Essas coisas, esse tipo de temática que vai ter muito no Rainbow Crystals, essas abordagens, sabe? Que eu quero também usar o RPG para ensinar quem está fora do arco-íris a dizer, nós estamos aqui, nós existimos, nós vamos continuar e os dinossauros vão morrer. Entendeu? Vocês dinossauros não tem espaço aqui. Você está pronto para aprender? Beleza, senta, aprende. Você não quer aprender? Me desculpa, senta ali e espera o meteoro. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é começar a ter ideias. Quer dizer, ideias eu tenho várias, mas começar a colocar no papel me atrapalha muito. Eu tenho um projeto de aventura que a princípio sairia pela saga em 2019. Não foi pra frente porque 2019 foi um ano muito difícil pra mim, muito complicado pra mim. E também porque eu tenho dificuldade de colocar as coisas no papel, além de só ideias. Clarice, você escreve basicamente mensalmente, né? Eu não saberia lidar com isso, de conseguir colocar ideias mensalmente e criar textos, né? Obviamente, Dragon Age é um negócio que tu gosta muito, tu manja muito. Então, dá pra dizer que o artigo da representatividade foi meio que suave, assim. Ele só foi, ele só existiu. Saiu da sua mente direto pro rolê. Mas, no Punk Verso, é um negócio frequente. Como é que tu faz isso? Como é que tu lida com isso? Como é que tu coloca as ideias ali? Então, geralmente eu tento abordar uma aventura de RPG com o processo que eu uso pra escrever histórias prós e tal. Geralmente o meu processo eu penso no que eu quero abordar e aí eu penso em começo, meio e fim.
não é que eu não consiga escrever sem saber o final, mas chances são que vai dar errado. Então, eu preciso saber pra onde eu tô indo. Então, geralmente, quando eu pego uma aventura da Punkverso pra fazer, eu penso, tá, quais que são as possíveis resoluções que eu quero pra essa aventura? E como a gente tá falando de RPG, eu também gosto de dar muita autonomia pros jogadores, tipo, eu tenho essas escolhas e cada uma vai afetar alguma coisa no final, né? Que é uma coisa que as pessoas pedem muito, inclusive em RPG eletrônico. E aí eu tento pensar nessas coisas e quando eu não sei direito, assim, tipo, eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu gosto de anotar à mão, porque eu deixo do meu lado e eu vou lembrando. Mas, geralmente, fazer esse esqueleto é o que me ajuda aí. E aí, um pouco de dor e sofrimento de vez em quando, mas faz parte de ser escritor. E é muito importante esse esqueleto. É bom que tu começou a falar, Franz, que é exatamente pra ti a próxima questão. Maria. Você voltou a escrever direto com uma aventura. Como que pra você é o processo de escrever uma aventura? Como é que você organiza? Como é que você propõe os temas? Como é que você cria o cenário? Como é fazer uma aventura de RPG? Premiada, aliás. Antes de tudo, né, o que eu faço é pesquisa. Eu acho que 70% de tudo que eu faço é pesquisa, anotações das pesquisas. Eu acho que eu não conseguiria ter uma aventura mensal, nem que a vaca tossisse. Eu trabalho muito com pesquisas, depois eu faço o esqueleto da aventura, exatamente propondo arcos, né, de começo, meio e fim. E depois disso, né, sai enchendo Peraí que deu branco aqui. Ah, tá, gente, caiu. Eu também achei. Suspense, né, gente? Primeira vez, gente, perdoa. Nada, tá ótima. Tá maravilhosa. Como eu disse, basicamente isso. Eu faço muita pesquisa. Depois que o copo tá cheio, né, que eu vejo que vai transbordar, eu faço um esqueleto da aventura, né? Como eu disse, né? Eu me proponho arcos, também tento fazer uma aventura bem modular, né, onde os jogadores não fiquem tão presos, e tendo exatamente o começo e o fim, o resto se preenche. Basicamente é assim que eu faço. E questão de suplementos de RPG, né? Como foi Senhores da Guerra, não era? Senhores da Guerra Viking. E ali foi diferente. Antes de tudo, eu esqueci de falar, né? Eu fui coautora, o autor foi Aquiles Fraga, pessoa maravilhosa, por sinal. Aquiles, apareça nos portos onde esteja, tá sumido. Ali foi um processo bem longo, porque se alguém já chegou a dar uma olhadinha, ele é bem histórico mesmo, foram 5 anos de pesquisa, de trabalho, de reescrita, boa parte do Aquiles. É engraçado, quem pega assim para ler, né, são 100 páginas, apenas nem percebe todo a trabalheira que teve por trás. Sem contar que, na verdade, se fosse colocar tudo mesmo, estaria lá suas 250 páginas, tranquilo, ou mais. Temos que fazer muita edição mesmo. É como o Thiago recém falou sobre o KD, né? Tem que saber quando tá bom, tem que saber quando parar, dar uma freadinha. Isso. O maior medo, principalmente o sistema, o Thiago estava falando, né, que ele disse que queria deixar perfeito. Eu acho que o maior medo deve ser deixar sem querer granulado, né? Excelente. A identidade de vocês perpassa de alguma forma o trabalho de vocês? Obviamente, o RPG que o Marco está desenvolvendo, ele, né, tem as propostas de Queertopia e Queerpunk, as duas coisas juntas, ou uma coisa separada da outra. A ideia é como você queira, né? Se você quiser lutar contra a opressão, você vai fazer um bagulho mais Queerpunk. Se você quer lidar com um mundo onde não existe essa opressão e os desafios são outros, é mais uma Queertopia. Mas como a identidade de vocês, né, como vocês serem LGBTQs, influencia e também atrapalha ou até melhora o que vocês produzem enquanto escritores? Vamos começar pelo Thiago. Eu acho que o grande foi meio que eu estava perto do meu processo de internalização, de aceitação da minha sexualidade, foi quando a gente estava terminando o KD, quando a gente estava decidindo como a gente tem os personagens icônicos, né, que representam o jogo e como eles são. Leona rainha, o resto nadinha. Tem um triângulo amoroso entre eles, né?
tem a Asura, que é meio que o Ryu do nosso jogo. E ela tem sentimentos tanto pela Leona quanto pelo Hiro. E acho que isso eu tava, de certa forma, espelhando a sexualidade dela. Ou espelhando não, projetando, né? Projetando. Uhum. E Clarice. Bom, eu sempre acho que tudo que você escreve tem um pouco de você lá. Independente do que seja, eu acho que a questão de separar o autor da obra, a gente sempre tem que pensar que, tipo, o quanto dá pra fazer isso, sabe? O quanto que a gente realmente consegue se distanciar. Porque hoje, depois de escrever já um monte de coisa, eu consigo ler minhas coisas e saber da onde elas vieram de mim. O que piorou é que eu penso agora muito mais antes de colocar no papel alguma coisa, porque sempre que eu faço um personagem, ou sempre que eu proponho alguma coisa, uma aventura, eu penso, isso aqui é um cara branco, mas ele precisa ser um cara branco, hétero, cis, ou isso aqui, será que eu tô sendo preconceituosa de alguma forma, alguma coisa internalizada? Como que eu posso trazer mais inclusão? Às vezes, nas minhas aventuras, quando tem NPCs que têm relacionamentos, geralmente eles são LGBTQ, porque exatamente para trazer essa coisa de naturalizar para as pessoas, sabe? Se as pessoas têm mais contato com isso, elas não crescem com tanto preconceito internalizado. Ou pelo menos eu gosto de acreditar que é um dos caminhos para mudar as coisas. Então, mas como melhora, eu acho que quanto mais empatia você consegue ter, melhor vai sair o que você vai escrever. Escrever é um exercício de empatia, né? Você precisa colocar no lugar do outro. Então, quanto mais você conseguir pensar nessas coisas, melhor fica, acredito eu. E você, Franz? Infelizmente, até agora, no pouco que eu escrevi para RPG, não pude ainda ser tão representativo como gostaria. Já na minha literatura, bem diferente, totalmente LGBT, totalmente focado em mim, né? É uma coisa bem pessoal. Tipo assim, eu sou mulher trans, bi, ex. Então minha literatura só vai para esses aspectos. Só que no RPG ainda não, infelizmente. Eu espero muito poder escrever alguma coisa que me punha mais dentro dele. E você, Marco? Então, além da questão do gay do negócio, uma coisa que às vezes me incomoda muito quando eu vejo em qualquer mídia é sempre do cara que é gordo, ou ele é vilão ou é alívio cômico. Ou os dois. Triste, né? E isso é uma coisa que sempre me incomoda. Um dos motivos de eu começar de eu fazer que o Berakuma é uma versão mais focada nos ursinhos, nos ursos. Eu falo ursinho porque toda a identidade visual do RPG é em SD, entendeu? Que a história do livro é a filha de um casal gay que viu os pais jogando RPG e criou o dela. Aí por isso que é tudo... Tem essa ideia de ser tudo em TIB, tudo em SD. E sempre me incomodou isso. Tanto que quando eu faço meus quadrinhos, o Bear Fantasy, que é um quadrinho muito inspirado em RPG, eu sempre vou colocar o gordo. O gordo vai ser o personagem foda, vai ser o inteligente, vai ser aquele negócio. Por que você não põe o saradinho? Você tem trocentas outras mídias que põe lá o padrão. No meu quadrinho vai ter lá o preto, o gordinho, o fodão que tem a solução de derrotar o vilão, sabe? Essas coisas. Eu sempre tento colocar a maioria. No Contos de Berdes, eu agora, nas próximas histórias, que eu vou começar, como eu quis focar na história, a história da guilda, aí vou mostrar, por exemplo, na primeira história, eu coloquei uma personagem trans, apenas, que era a capitã da guarda, que ela aparece, e eu ponho muito, às vezes, eu não faço a personagem, eu ponho muito simbologia. O Tef sabe que às vezes eu cheguei quando eu fiz um personagem inspirado nele na época do Barrigas e Pelos, que tava lá, que era um elfo gordinho, e tava lá a tatuagem, tava lá no hobby dele, as duas luas, tava lá tudo bonito, o unicórnio. Na próxima eu prometo fazer um bisão, entendeu? Eu acho o seguinte, é você botar a simbologia pra dizer, olha, eu não esqueci de você tá aqui, sabe? E eu sempre vou, muita gente chegou assim, mas você só desenha gordo. Sim. Tipo,
é uma representatividade. Eu não tô querendo dizer. Eu não sou contra tem diversas outras mídias que mostram isso. Eu não sou contra o elfo do Tolkien ser tudo fábrica clonada. Entendeu? Só que no meu jogo, no que eu tô fazendo, se o cara querer fazer um elfo gordo, beleza, você pode. Ah, meu elfo tem cabelo rosa espetado e tal. Você pode fazer. Ah, eu quero fazer um elfo de cor de pele escura. Beleza, já é. Ah, mas eu tenho penalidade. Não, você não tem penalidade. Entendeu? Você é livre para ser o que você é. Entendeu? O seu personagem é um reflexo de você, querendo ou não. Entendeu? Você é aquela coisa, seu comportamento. Ah, eu não queria, sei lá. Você não tá preso, você tem os seus comportamentos, as coisas que você segue. E eu sempre vou. No meu trabalho, sempre vai ter um gordinho fodão. Desculpa, porque eu tô cansado de ver os gordos. É o que eu falei. Ou é idiota, ou é burro, ou é vilão, ou é nojento. As coisas que me agride é assim, aquele gordo nojento. Eu fico assim, quando eu vejo. Sabe? Tipo, não é legal. Entendeu? Eu sei que no cara, na história, que nem uma vez eu fiz um exercício entre amigos, gente, vamos imaginar um personagem. Ó, o cara é babaca, repugnante, marrento, o cara, por assim dizer, tem força e tal. Como é que você imagina o cara? Imaginaram um gordo, né? Aí todo mundo, foi. Então. Lidar com pressões é sempre terrível. E a gente ainda tem que lidar com isso quando fazemos, né, nossos RPGs. A gente nunca consegue tirar isso da cabeça, né? Como as nossas identidades vão perpassar de alguma forma, as opressões que a gente sofre também. E por algum motivo, o Thiago decidiu fazer o mundo de Karyu Densetsu um mundo positivo. Um mundo onde os desafios não são os mesmos de Shadowrun, por exemplo, que é um mundo extremamente opressivo e distópico. Por que isso, Thiago? Por que fazer um cenário, um sistema que aborde essa ideia de um futuro esperançoso, que vai tão na contramão de tantas obras que a gente tem, de RPG ou de criação, enfim. Eu não tô vendo, mas tô fazendo coraçãozinho também. A gente teve essa ideia, né, de fazer... Quando surgiu a primeira vez, porque quando eu fiz o pitch de como o cenário tava se formando, para alguns amigos meus do fórum do Giant in the Playground, eles falaram, então é Shadowrun. Aí eu falei, não é Shadowrun. Aí falaram, bom, do jeito que você tá falando é Shadowrun. Aí eu parei pra pensar, eu olhei e falei, nossa, realmente, tipo, é tão negativo, né, é tão... Era uma visão muito negativa do presente, que não é futuro, né? Era do presente. Falei, nossa, eu não quero ver o mundo assim, sabe? O que aconteceu para eu estar vendo o mundo assim? Eu não quero que isso aconteça, né? Então fiz todo um processo de internalizar como eu queria que o mundo fosse melhor, né? Então a proposta do Karyu é que ele seja ao mesmo tempo um cenário que ele é um mundo que você reconhece, né? Ele é um mundo que você vê quando você olha da sua janela, mas ele é um mundo melhor. E a gente não determina especificamente o que significa ser um mundo melhor, né? E a única coisa que a gente define, olha só, tem isso aqui, por isso é um mundo melhor e o resto é por sua conta. É que existe menos desigualdade e muito menos preconceito, né? Então acho que a gente tendo essas duas coisas, o mundo vai ser um lugar, assim, centenas de vezes melhor do que ele é agora. E a vida de todo mundo vai ser muito melhor. O Thiago Escobar falou que criou o Hope Punk. O movimento, né? A gente descobriu o movimento depois que o livro já estava pronto. A gente não sei se seria justo a gente abraçar, assim. Eu acho que ele pode caber dentro da classificação assim, mas não foi intencional. Esse termo Hope Punk dá um calorzinho gostoso no coração, né? A gente sempre imagina qualquer coisa punk, tudo negativo. Chega o Hope Punk e fala, que legal, posso jogar isso. Porque é muito bom jogar terror, é muito bom jogar mesas tensas, né? Vocês podem ver o pessoal jogando mais de Sun, que é uma mesa super tensa. A minha própria que eu mestro, o de Ravenloft, Sanguine Skull. Mas às vezes fica tenso demais, a gente precisa... seguindo também. A gente precisa de um bagulhete mais divertido. Por isso que o pessoal resolveu desenvolver a Full Fighters, que é de 4 jogadores jogando com 4 guerreiros pra mostrar como a classe na D&D quinta edição é muito boa e cuida de você.
E é um experimento, né, tipo, pra testar se isso funciona, mas ao mesmo tempo é uma forma de ter um jogo muito mais leve. Então, não tenha o mesmo peso de outras narrativas, né? Então acho que é um dos melhores fatores para você variar de cenário e de sistema é justamente essa questão da proposta do jogo, né? Franz, como é que tu decidiu que a aventura teria que ser bem cutuliana, né? A Relíquia do Vale do Trovão é uma aventura de Cthulhu, total. Sim. Como é que tu decidiu esse clima e como é que você decidiu esse negócio opressivo? Foi... Cthulhu é opressivo pra caralho, né? Acho que é porque, assim, toda a minha literatura é basicamente de horror. Só recentemente comecei a ler fantasia mais tolkieniana, mais vanilla, mas no geral era só leio Diane Rice, Bram Stoker, Walpole, e o Lovecraft, né? E o grupinho dele, apesar de eu ter muito problema com o próprio Lovecraft, eu gosto da literatura. Vamos lembrar aqui que Lovecraft era bem racistão, o que não impede de pessoas fazerem coisas incríveis com a obra que ele originou, que é o Mitos. Então... Exatamente, é o Penero. E muito, por sinal. Então, a história inicial era para ser um capa e espada, sabe? Bem assim. Era para ser aquele negócio bem assim, a princesa no castelo e vamos lá salvá-la. Bem basicamente isso. E meu trabalho, como disse, era só mesmo a parte de pesquisa, entregar a pesquisa para a pessoa escrever. E acontece que houve algum problema interno que eu não entendi, então me resolvi não procurar saber, e o projeto ia para o Beleléu. Aí eu tinha um esqueleto de uma aventura que eu ia narrar. Aí eu cheguei pra Elisa, que se ela estiver ouvindo, cheiro no coração. Ela tá aí? Ela tá ali. Aí eu disse, olha... Você disse, olha? E aí, cortou. Franz? Ih, será que ela caiu? Agora eu acho que deu problema. Acho que ela caiu. Ou ela tá fazendo o maior suspense da história. Nossa, aquele prendendo a audiência. E voltamos depois dos comerciais. Ela caiu. Alô. Opa, voltou. Que lindo. Voltou e eu não tive que fazer nada aqui. Ai, que é tão bom. Obrigado, Discord. Bom, então, você estava dizendo? Deixa eu continuar, onde é que eu tava aqui na bagaça? É assim, aí eu disse pra ela, tem esse projeto aqui, porque ia tudo realmente, foram bem uns 3 meses de organização. Aí eu tenho esse projeto aqui, e como eu já tinha feito a pesquisa era toda minha, o cenário que ia ser, a pessoa que ia escrever dentro do cenário que eu criei, eu só precisava agora colocar a minha literatura lá dentro. Aí a Elisa disse, vamos ver se dá certo. Aí nos unimos, ela entrou como coautora e lançamos, né? Eu realmente tinha um conhecimento bem profundo, eu tenho ainda, né, sobre literatura de horror. Como eu escrevo literatura de horror, produzo e tudo mais, aí saiu bem legal. E a minha maior preocupação, como quem leu deve ter percebido, foi tirar toda e qualquer referência racista, misógina e xenofóbica do Lovecraft. Perfeito. E foi isso. Muito bom. E o que vocês gostam de absorver quando leem um sistema ou uma aventura? O que vocês mais o que dá mais calorzinho no coração para vocês ao ver a obra de outra pessoa? Porque aqui vocês, né, tiveram uma teia assim, uma interação onde uma pessoa era muito fã do que a outra escreveu e tal. E nem nos conhecíamos. Exatamente. O que é muito bom. Mas o que para vocês, enquanto pessoas leitoras e pessoas autoras, é legal, é gostoso de ver quando você lê algo aí? Marco, quer começar? Eu acho que a coisa mais legal que eu vejo é quando a pessoa põe uma representatividade e ela não põe como Pink Money, sabe? Tipo, ela coloca... que nem se eu não lembro recentemente, o Old Dragon colocou um aviso sobre mesa segura, sobre representatividade, essas coisas. Isso, eu ajudei a escrever. Nossa, então, eu acho essas coisas importantes, que às vezes a pessoa não compra
Porque falando, por que eu vou comprar isso? Eu não tô representado. Entendeu? Tipo, a pessoa é que nem aquela coisa, a gente sempre gosta de representatividade. É que nem fizeram, se eu não me engano, num livro recente que era adaptando o cenário de Magic, da 5ª edição, que botaram lá um casal de personagens com destaque, a imagem de destaque, falando normalmente. Sabe? É isso que a gente quer ver. A gente não quer. Eu não quero, tipo, o pessoal falar, vocês querem ver safadeza na RPG, vocês querem putaria. Não é putaria, é representatividade normal. Eu pessoalmente quero, mas. Tudo bem. Falar que de vez em quando não, eu não vou dizer que eu não queira. Eu não sei se a Naomi tá aí assistindo, mas na mesa de Mass Effect rolou uma putaria entre o personagem dela e o personagem do Rafa. Ei. Não, mas eu tô dizendo, esse negócio, tipo, que às vezes as pessoas, que infelizmente, muita gente foi educada, acha que sexo é igual filme pornô, chega, oi guerreiro, nossa, tua espada, hein, aí já toca a musiquinha e já rola. Entendeu? Não é aquela coisa assim. E isso não é que nem. Eu vou citar um exemplo rápido aqui, que foi uma piada que o Caio Oliveira desenhou sobre a fraqueza do Superman sobre magia. Que ele chega e fala, nossa, pra Mulher Maravilha, essa espada, aí ela fala, foi forjada de Hefestos, pode mandar um átomo, ela pode até te cortar. Nossa, fascinante. Mas como todo mundo pensa que a vulnerabilidade da magia é Super-Homem. Superman, escolhe uma carta. E o Super-Homem, ai meu coração! Sabe? Não é assim. Eu quero aquela representatividade que dê uma aquecidinha no coração. Não quero que a pessoa chegue assim na última hora. Ah, sabe aquele gnomo, aquele kobold que tá ali no fim do canto? Ó, ele é gay. Sabe? Ou então dizer aquela coisa, sabe aquele bruxo fodão da minha escola de magia? Não fala no livro, mas ele é gay, sabia? Opa! Estamos falando de um. Sabe? Não me usa pra Pink Money, sabe? Eu nunca falei na obra original, mas hoje eu acordei e decidi que ele é gay. Sabe? Tipo, mas eles como vocês nunca perceberam? Vocês leram todo o livro. E a menina que era negra, vocês nunca viram como era negra? Apesar de eu ter aprovado de ser uma menina branca no filme, mas ela sempre foi negra. Não, mas beleza, autor. Então, mas vai ter mais filme da sua obra. Então, vamos botar a representação gay agora. Não. Não. Mas eu já falei no Twitter. Pra quê, gente? Não. Então, é esse tipo de coisa que eu fico feliz quando vejo representatividade e quando eu vejo que há uma preocupação, um respeito com as minorias. Tipo, sabe, a pessoa colocou lá, essa aqui é a mulher super mega guerreira, que ela é fodona e tal. Por coincidência, ela usa esse nano biquíni de plate mail. Gente, eu vou ser honesto. Eu adorava ler as histórias da Sonja. Eu falo Sonja, desculpa, da Sonja. Eu tinha problemas com a Sonja. Mas eu odiava o design dela. Eu falava, gente, onde é que isso protege? É que nem aqueles RPGs coreanos. Isso aqui é o orc, o másculo com a armadura toda completa. Vou escolher a orc fêmea. Tá uma coisa super kawaii, fofinha, com um fio dental protegendo os mamilos e a pepeca. E pronto, minha armadura é igual a dele. Oi? Triste. Sabe? E você, Clarice, o que te chama atenção, positivo ou negativamente, nas obras das outras pessoas? Negativamente, muitas coisas. Mas não. Eu concordo com tudo que foi falado. Eu vou puxar um pouco pro gênero de fantasia, porque é o que eu mais escrevo e falo e consumo, enfim. Uma das coisas que eu mais gosto é quando o autor de fantasia tá disposto a quebrar estereótipos ou não seguir estereótipos. Tanto que eu tava até comentando com um amigo meu, o Cláudio, que provavelmente tá assistindo a live, quando a galera da Wizards falou, não, a gente vai mudar algumas coisas dos orcs e do Drow de D&D, eu fiquei muito feliz, porque me cansa muito ver raças que estão fazendo algum coding de alguma etnia. Coding é quando você relaciona simbologias para demonstrar que essa raça tem a ver com pessoas do leste asiático, enfim. E
e fazem isso de uma maneira muito estereotipada, e fazem isso de uma maneira horrível, sabe? Eu quero ser um orc fofo, bardo. Eu não quero, sabe, ter menos inteligência, porque eu escolhi jogar de orc, sabe? Então, sempre que eu vejo essas coisas, eu fico muito feliz. Qualquer quebra numa coisa estipulada de fantasia me deixa muito feliz, porque é um gênero que eu gosto muito, mas que eu acho que a gente tá numa... E eu vou causar polêmica. Eu acho que a gente tá numa maldição de Tolkien, que assim, ninguém tá disposto a fazer nada fora do Tolkien. Ninguém supera. Então... E não assim, não desmerecendo Tolkien, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas a gente pode ir tão além disso, tanto em literatura como em RPG, tantas coisas, sabe? Eu acho que a gente tinha que discutir mais no RPG sobre a questão de como as raças são colocadas, sabe? Porque, querendo ou não, você tá definindo coisas a partir da raça de uma pessoa e o quão útil ainda é. Eu ainda não consegui colocar esse pensamento da melhor forma que eu quero, e eu tô trabalhando nele. Mas é isso, isso sempre me deixa feliz quando eu leio alguma coisa, algum RPG, quando eles pegam a fantasia e eles conseguem sair do que a gente sempre vê. Todo mundo aqui conhece o Luciano Jorge, né? Claro, maravilhoso. Só o Marco. Marco não conhece, isso é um pecado, você terá que conhecer depois, Marco. Mas... Que pessoa maravilhosa. Eu tenho feito ele, que nunca gostou de D&D, especialmente por causa de como ele é escrito, né, como ele é colocado. Ele tá amando as 2 mesas que eu tô mestrando pra ele. Não só pelo fato de eu ter todo o cuidado, mas também as coisas que eu tenho apresentado nas mesas, como na do Foo Fighters, a gente tá utilizando um suplemento chamado Grazilax Guide to Ancestries. O guia de Grazilax para ancestralidades. Em que desde o início ele fala qual que é o problema de tratar como raças. Ele cria um sistema de ancestralidades, que você tem uma ancestralidade principal e depois uma herança cultural, que você vai pegando as raças e sub-raças. É uma construção tão mais legal, fica tão legal. Por exemplo, o Ishi do Casamento Nerd, ele fez um meio Drow, meio Genasi do Ar, sem que isso incomodasse a questão das regras de forma chata. E o Luciano ficou encantado, cara. Ele ficou encantado. Ele foi comentar lá na postagem da página da Games Guild do cara, agradecendo. Ele queria muito ver isso em português. E esse é o tipo de obra que literalmente encantou ele, sabe? Lançou um Charm Person, né? Enfeitiçar pessoas ali nele. Ele ficou muito feliz de ver aquilo, sabe? Ele ficou falando semanas depois que a gente fez a sessão 0 de definir e tal, porque ele sentiu um alívio, né? De escolher a raça, agora virou escolher a ancestralidade. E a forma como se apresentava, a forma como... Tudo isso afeta como a gente vê e como a gente consome. Então por isso que eu faço essa pergunta pra vocês. O que realmente chama atenção pra vocês. Franz, me conta aí. Peraí, desculpa, pedindo que alguém tava me apontando um jogo aqui no momento. Triste. Só repete a última parte, por favor. O que quando tu consome a autoria de outra pessoa, o que como leitora e autora tu mais absorve? O que tu gosta de ler ou não gosta? Sim, assim, acho que todo mundo já falou, acho que tudo que eu queria falar, na verdade, todos já falaram. Eu gosto, assim, o que eu gosto, geralmente é quando eu me vejo dentro da obra, coisa que geralmente é muito rara. Eu até agora li muito poucas obras de pessoas que realmente colocaram pessoas trans como uma boa representatividade, que não sejam pessoas que morram no final, ou que sejam totalmente estereotipadas, ou que, sei lá, tenha geralmente alguma situação que desmereça a identidade de alguma forma. Mesmo quando tentam fazer alguma coisa assertiva. Do que eu não gosto... que acontece muito, na verdade, 90% das vezes, quando eu vejo aquelas obras que tentam ser inclusivas, mas na verdade o que elas são mais umas obras que só usam tokenismo puro, sabe? Você percebe que tem uma pessoa negra ali, tem uma pessoa, uma obra só tem uma pessoa trans aqui, mas que não tem absolutamente nenhum destaque, é só tokenismo. Ou quando fazem uma representação, como disse antes, né, é totalmente nada a ver, se não é uma pesquisa ou sei lá. E você, Thiago? Porque você é uma pessoa que sempre escreveu artigos sobre RPGs e fez reviews de sistemas e cenários. Então acredito que você tem coisas bem pontuais pra falar do que você absorve das coisas que você lê.
Cara, o que eu absorvo, acho que eu principalmente tento sempre adquirir mais informação, assim. Então eu tô sempre procurando ler sobre aquilo que eu não conheço muito bem, tentando me informar sobre coisas novas e tal. Atualmente eu tô lendo um livro sobre história, história recente, história contemporânea, que o Jorge Valpasso me recomendou, que é uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Pessoal, fantástico. Super interessante ele. Mas o que eu procuro, o que eu mais gosto, né, é de ter vozes diferentes da minha, assim. Então, eu procuro ler aquilo que é escrito por mulheres, eu procuro ler aquilo que é escrito por pessoas de outras etnias, assim. Eu gosto muito de literatura do Saladin Ahmed, dos livros dele. Ele é maravilhoso, cara. O Saladin Ahmed é muito fantástico. Eu gosto muito do Scott Lynch também, que ele é um dos poucos, acho que, não sei nem se é o único, mas ele é um dos poucos autores queer nessa nova onda da fantasia, né? Então eu gosto muito da fantasia dele também. E que nesse caso não é bem uma voz diversa da minha, né? Mas eu curto do mesmo jeito. A gente tem uma pergunta do Vergonha Alheia. Dentro do sistema de cada um, quais pontos vocês mais se orgulham? Seja um capítulo, uma mecânica. Quais mecânicas foram mais difíceis de colocar no papel? Quem quer começar? Que eu tô com uma nenenzinha aqui no colo, vocês que estão... Oh, meu Deus! Eu tô aqui. Oh, pedacinho de vida! Manda beijo. Um beijo. Eu não quero! Tira daqui, porra! Não quer beijo? Gente, tá enorme, meu Deus do céu. Nossa senhora! Um beijo! Interrompemos nossa pergunta para um momento de fofura. Fofura máxima. Quem quer começar aí? Posso começar então? Então, uma coisa que a gente está fazendo no Rainbow Christmas Mars, que a gente pensou, é do tipo, as cores da bandeira, elas têm um significado muito forte na ambientação. Tipo, a personalidade da pessoa, ela escolhe uma cor para regir. Cada um tem uns atributos, cada cor tipo te dá uma qualidade e você escolhe uma outra cor para ser o seu defeito, por assim dizer, para equilibrar. E uma coisa que eu até pensei eu queria fazer um sistema tipo para equilibrar personagens, para o jogador saber como é que ele está seguindo, o que deve seguir. Que aí eu criei o sistema de Shade e Shine. Para quem é queer sabe que Shade é quando você fala alguma coisa, quando você é mal, desagrada, você quer ser. E dependendo da sua atitude, que toda a energia do universo tem um Shade e tem um Shine. Você ganha pontos de Shade pelas suas atitudes negativas. Assim como você ganha ponto de Shine, que esse nome foi até meu amigo James Figueiredo que deu a ideia, porque como o Shade pode ser tanto falar mal quanto escurecer, e o Shine ser o brilhar, ser o esclarecer, as suas boas ações você vai acumulando e enchendo uma barrinha. As suas más ações, você vai... mesma coisa. E é aquele yin-yang constante, até que pode chegar um ponto de um personagem que pode ser mal, mas mesmo o cara mais maligno tem lá um pontinho de shine, assim como a pessoa mais bondosa do mundo tem aquela graminha de shade. E essa foi uma mecânica. Eu fiquei, não, eu quero fazer uma coisa assim, porque eu adoro essas mecânicas de yin yang, do personagem chegar, não, eu tô muito assim. Eu não queria prender a pessoa. Comportamento. Exatamente. Eu não nego de dizer que o storyteller também inspirou essas coisas, mas é ter um contador para a pessoa chegar e dizer, nossa. E outra coisa, inclusive, se você tendo ciência, às vezes a pessoa pode fazer uma... Por exemplo, o personagem está furioso com um cara que machucou pra caramba. Não, eu vou bater para machucar mesmo, eu quero que ele sofra. E isso causa o universo responde a essa reação. E isso é o Shade, entendeu? E isso foi uma mecânica que eu tive essa ideia no ônibus. Eu tava no ônibus voltando, eu falei, nossa e tal. E eu tava muito pé da vida com esse lance do Twitter, todo mundo, eu quero dar shade. Eu falei, como é que eu posso botar? Aí eu fiquei, gente, um yin-yang. Aí foi, pum, é meu orgulhinho. A gente ainda vai testar em jogo. Vamos torcer pra funcionar.
Mas esse é meu orgulhinho que eu tive do meu sisteminha. E tu, Thiago? Nossa, coisa que eu acho que a mecânica do leitor, porque o Jorge elogiou e o elogio do Se o Jorge elogiou, quer dizer que tá bom. Se o Jorge elogiou, é isso. A mecânica do leitor no KD é o que permite que os personagens dos jogadores, quer dizer, os jogadores dos personagens que não estão na cena influenciem a narrativa de uma forma diferente, né? Você pode exercer sua influência como se fosse um leitor escrevendo uma carta e mandando pra diante. E aí eles decidem, tipo, Que fazer. legal. Legal. Mas dá um exemplo como é que funciona. Então, digamos que você tá numa cena fora e aparece um personagem misterioso, né? Aí você fala, o seu personagem não tá na cena, e você fala assim, esse cara podia ser o irmão mais velho desaparecido do fulano, né? Aí o Experiência, né? E aí ele aceitou isso e você ganha karma, né? Pra gastar no seu personagem quando a sua sugestão é usada. Nossa. Muito bom, cara. Perfeito. E pelo visto, né, o Glauco tá ali tietando. Cara, essa mecânica é foda. E, Franz, o que teve nas tuas obras de mecânica, assim? O que tu mais se orgulha? Infelizmente, ainda não trabalhei muito com mecânicas em nenhum jogo em particular. Assim, Cara, na tu fez aventura uma aventura só... cutuliana e fez um suplemento de vikings histórico, que é isso? Sim, mas assim... as Fala de humildade, aqui tem lugar pra humildade. Todo mundo aqui é foda e basicões. gostoso. Foram basiconas. O único diferencial, eu acho que foram só umas mecânicas que junto com o Aquiles criamos para as mulheres vikings na verdade foi mais como fosse uma classe de força entre elas, mas não consigo me lembrar bem como foi faz tanto tempo. Tem que escrever mais. E lembrar mais. Franz para escrever mais. Aí, Clarice, tu que tem os contatos da revista, Thiago, chama também, chama a Franz aí pra escrever, bota essa aí pra trabalhar. Verdade, olha. E Clarice, além de, né, obviamente, escrever sobre a representatividade de Dragon Age, que eu sempre referenciar esse artigo, o que você mais se orgulha de ter escrito, especialmente de questão de mecânica ou outro fator? Eu acho que uma coisa que envolveu muito a mecânica que eu fiquei de ter conseguido fazer foi uma adaptação que eu fiz de Savage no universo de Avatar, da lenda de Aang, né? Eu fiz especificamente esse recorte, porque depois com Korra muda umas coisas. Que eu Korra fiz pra do meu coração. Korra do meu coração. E eu fiquei muito feliz, primeiro, porque eu nunca tinha feito uma adaptação assim oficial, então eu tava meio tensa porque mecânicas são meu ponto fraco. Mas eu gostei muito de ter conseguido adaptar as magias e os poderes para as dobras, né? Conseguir adaptar pros elementos e etc. Eu também fiquei feliz de conseguir colocar, tipo, antecedentes de, tipo, se você for do reino da Terra, você provavelmente vai saber disso. Ou se você nasceu numa colônia da Nação do Fogo, você provavelmente vai saber disso. Também tinha os bônus de você fazer parte da Lotus Branca. Então isso me deixou muito feliz. E eu fiquei feliz que eles gostaram também, porque, como eu falei, era a primeira vez, eu tava tipo... Ó, a Vergonha tá perguntando, meu Deus, onde está essa adaptação? Tudo em caps lock. Né? Eu Gente, vou encontrar... podem fazer jabá à vontade aqui, tá? E eu vou encontrar no adapte, negócio da Retropunk e vou botar aí beleza. no Twitch. Pera aí. Tá. Mas E depois mandem seus links pra gente botar ali no final, tá? Acho que a última pergunta que eu tenho pra vocês é: no que vocês gostariam de trabalhar em seguida? O que vocês gostariam de escrever depois que vocês terminarem o que estão escrevendo agora? Ou então alguma coisa que tá mais pra frente, planejado? Se não tiver nada planejado, eu não quero saber, vocês vão planejar agora. Eita! Vai, Thiago, começa, tá aí dando sorrisinha. Cara, eu vou demorar muito tempo falando. Cara, vai, a gente tem meia hora. Cara, vamos lá. Eu tô escrevendo um RPG baseado no Kaiden Setsu pra Jambô.
Ele é um JRPG afuturista. Que sensacional, já quero. Caraca! Ele não é um JRPG, Essa é uma conexão muito boa, um JRPG futurista, cara. ele é um RPG de mesa com temática e estética de JRPG futurista. Eu sei desenhar, tá? Assim, Ti, se você quiser ajuda, aquela. E ele tá em desenvolvimento, ele tá bem no começo ainda. Foi exatamente esse o pitch que eu fiz pro Gui na hora que eu falei um JRPG futurista. Falei, talvez seja meio difícil. Ele falou, não, a gente já quer. A gente já quer agora. Só vem, só. Eu não tinha nem o título ainda, né? Porque eu falei com ele, já queria. Ele vai chamar Sonho Sublime. Ele é sobre esse continente que tem esse povo que a magia deles é baseada nos sonhos, né? Então, pra você usar a sua habilidade mágica, você tem que, tipo, jogar numa tabela pra ver com o que você sonhou, pra você poder usar, à medida que você vai usando, como sonho você ele vai se desfazendo, né? Você vai perdendo esse poder do sonhar, né? Além disso, tem o lance toda da tecnologia, que é mais próximo de como a gente vê magia em JRPG mesmo, sabe? Tipo, de equipamentos que te dão habilidades mágicas que você pode usar, estilo matéria de Final Fantasy. Ai, que irado. Quero. Ele tá num estágio muito inicial de design ainda. A gente tá na parte que a gente chama, tipo, a Nação 1, a Nação 2. Nada tem nome. Então, vai demorar um pouco. Vai sair, isso é o que vale. Mas ele está em desenvolvimento, vai demorar um bocado, acho que talvez 2022. E quando a gente joga? Amanhã que a gente já joga? Amanhã tem mesa, galera. Além desse, eu tô fazendo o Cho. Ele é um RPG de super-heróis que eu tô fazendo pra New Order. O Cho, ele é diferente porque ele também usa o sistema do Corinthians como base, só que ele tem classes, né? E as classes são baseadas porque os superpoderes nesse cenário, eles vêm de um experimento feito na Terra, uma espécie de vírus alienígena, que ele tem. Ele se divide de forma diferente, né? Aí, tipo, cada vírus te dá um tipo diferente de poder, são as classes que você tem, você escolhe os poderes dentro daqueles que são disponíveis para classe. Por que o nome do jogo é Cho? Cho é um aplicativo japonês, que, tipo, no começo do jogo ele acabou de chegar no Brasil, que é como se fosse um Uber para super-herói. Então todos os jogadores são membros de uma cooperativa do Cho, que vocês são chamados para participar, de resolver situações, né? Então ele é um jogo para ser feito sem preparação nenhuma. Você, tipo, sempre vai jogar os eventos aleatoriamente, e aí você vai lá e resolve, né? E ele é meio que uma crítica ao capitalismo tardio com essa roupagem de super-heróis. Eu também estou escrevendo o Compendium de anime para Retropunk, que vai ser para você jogar anime com Savage Worlds. Eu acho que é isso. Não tem mais coisa? Pode falar. Eu tô fazendo um livro-jogo pra Jambô junto com a Nina, que é meio que um dating sim na Academia Arcana. Isso já é maravilhoso. Nossa senhora. Cara, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Nunca consegui jogar nenhum livro-jogo. Alguém deu um Oscar, um Emmy, um BAFTA, um GLAAD pra esse homem agora. 2. Um pra ele pra deixar na bolsa e outro em casa. Eu lembrei, tem 2 suplementos pro Cario Densetsu que a gente tá fazendo. O Guia do Outro Mundo, que vai mostrar o mundo onde tem as criaturas sobrenaturais e tal. A tagline vai ser Não Conheci o Outro Mundo por Querer. Eu ia perguntar isso. E a Filha do Fogo é o meu, de todos esses projetos, ele é o meu projetinho mais querido do coração, aquele que eu mais queria trabalhar o tempo todo, mas que eu sei que os outros são mais urgentes. Filha do Fogo, na verdade, deve ser o último desse que vai sair, mas ele é o meu Máscara de Nyarlathotep, assim. Ela é uma mega aventura que você vai através do mundo, tudo ligado com essa temática de vulcões, para enfrentar a Sociedade da Salamandra, que é um dos principais antagonistas de Cario Densetsu, e querem trazer de volta o monstro que causou o desastre de 99, quando o mundo quase foi destruído, que quando a timeline começou a divergir do nosso mundo, assim. Então, tipo, é uma mega aventura que eu tenho tipo, as minhas expectativas pra ela são muito grandes. Então eu fico sempre querendo... É o seu Final Fantasy VII, né? Isso.
Isso mesmo. Clarice. Ai, meu Deus. De RPG, eu não... A última aventura que eu escrevi pra Retropunk já tá na mão do editor. Mas de coisas que eu gostaria de fazer, eu tenho 3 sonhos. Um deles é muito difícil, mas os outros tá mais ali. Escrever Dragon Age. Então, esse era o mais difícil. Não, eu queria muito que a BioWare me notasse e me chamasse pra Pode escrever falar. alguma aventura de Dragon Age. Muito, assim. Eu tenho muitas ideias. Uma coisa que eu especificamente adoraria escrever seria uma aventura antes da queda de Arlatan, que era o Império Élfico. Eu queria muito fazer. Então, BioWare me nota. Fora isso, eu queria muito fazer um sistema de RPG pensando num estilo dating sim, numa pegada Monster Hearts, então pensando muito em mecânica social e aprovação e desaprovação, porque eu amo dating sim, e é isso aí, eu jogaria um RPG só de dating. E eu também tenho muita vontade de criar alguma coisa no estilo Sétimo Mar, só que ao invés de referências europeias, que é o que mais tem no Seventh Sea, eu queria usar mais pensando em América Latina, porque eu gosto muito da temática de Seventh Sea e eu acho que a gente usa muita simbologia europeia, tá bom já, né? Já deu. Mas isso são só ideias, nenhuma delas eu comecei a fazer de fato, mas Sim. quem sabe um dia. E Franz, você? O que tem no seu futuro? O que você gostaria de escrever? Mais ou menos essa pegada. Sim. Então, pra RPG, Suspense de novo. a aventura, a Relíquia do Vale do Trovão, que eram pra ser 3 aventuras. Aí, que eu até tenho o esqueleto das outras 2, mas ainda nenhuma editora. E no momento eu estou trabalhando para uma editora que não quer ser editora, bem secreta, mas que já gastou uma fortuna com revisão, autores e ilustradores. Espero que venha. Rapaz, chegou A o Dragão do iniciativa Espaço, o Tormenta. Roxinho chegou com 166 POCs aqui. Pra Que? assistir Eita! a nossa finaleira aqui da Eita! palestra. A gente tá fazendo a pergunta pro pessoal que escreve aqui o que tem no futuro de escrita e o que mais gostariam de escrever. E a França tá falando que tem 2 sequências do Relíquia do Vale do Trovão? Que tem na fila? Sim, já quase lá, só que ainda sem editora. Tá, só precisa de uma editora. E estou Thiago, faça o seu trabalho. escrevendo Ó, editora! E o que você mais gostaria de escrever? O que só falta te dizer assim, Franz, vamos fazer bagulho tal. E aí tu vai. Franz? Vai cair de novo? Ou tá fazendo suspense? Load. Tá ali. Aí, como eu disse, né, por enquanto, além disso, eu estou fazendo uns trabalhos para iniciar. Tá me ouvindo? Está me Sim, ouvindo? estamos Está me te ouvindo? Alô, tá ouvindo? Ih, ela não está ouvindo a Eu tô gente, ouvindo. né? Franz? Eu caí? Acho que ela não tá ouvindo a gente. A queda de França. Então, como eu disse, né? Eu estou fazendo um trabalho para a vindoura iniciativa Tormenta. Eu acho que vem, né? Oi, tô aqui. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, pode seguir. Alô. Ih, rapaz. Oi. Eu estou ouvindo vocês. Então tá tudo certo. Estamos te ouvindo. Então, me ouvindo? então ok. Então, Ótimo, então continuando. Aí, como eu disse, eu acho que eu disse de novo. Eu estou escrevendo para a iniciativa Tormenta, assim, por conta. Eu e uma editora que não é editora ainda, mas que já gastou uma fortuna e que, se tudo der certo, vão sair uns suplementos bem legais daqui para ano que vem. E eu gostaria que, se eu tivesse condições, de finalizar a trilogia que eu tinha imaginado para a Relíquia do Vale do Trovão, né? Se de repente aí editoras me notem, se der. É isso. Marco. então Gente, que silêncio. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu caí de novo, foi? eu acho que ele tá com delay. Ele não tá com. Não tá caindo, ele tá com delay. Caí de Acho que novo. ela tá com delay, pode crer. Tá com um delayzinho mesmo. Deve ser um lagzinho. É isso aí. É, Um lagzinho.
Bom, fora esse projeto do Rainbow Crystals e do Beracuma, o que acontece? Eu estou começando agora a segunda temporada do Bear Fantasy, que é um quadrinho que eu estou dizendo que todo nesse universo. Tô com um projeto, eu tô refazendo uma HQ antiga que eu tinha escrito chamada Armigerium, que também é nesse universo, só que era uma história de vingança. Tipo, tô refazendo ela do zero, até para adaptar melhor, porque meu plano no futuro é fazer ela ser o meu Final Fantasy VII do universo do Rainbow Crystal, sabe? E em matéria, fora esse negócio de projeto, coisas que eu gostaria, eu queria muito era fazer eu tenho um esqueleto de um projeto de sistema de RPG adaptando beat'em ups. Entendeu? Que ainda tá muito proto, que eu queria fazer inspirado numa outra HQ que eu fiz, chamada Fury of Rage, que é uma versão queer que é aquela coisa, em vez de sequestrar a namorada do mocinho, o vilão sequestrou o noivo do mocinho. E ele junta dois amigos e vai atrás pra resgatar. E inclusive eu tô aprendendo a mexer, a trabalhar com um joguinho, que minha ideia é fazer mesmo um joguinho de beat'em up com essa história. Ela saiu pela Imaginária em Quadrinhos da Editora Draco, ela ficou até de graça durante o mês do orgulho, quem quisesse baixar para ter uma cópia. Mas aí a Draco falou, eu tô preparando a segunda parte dessa história, que vai ser uma edição só fora de coletânea. E se for falar de desejo, assim, de coisa que eu adoraria desenhar, o negócio. Eu vou chegar pro desenho porque é um desenho muito antigo. Eu sempre quis fazer a gráfica MSP da Denise. Da personagem Denise, que eu adoro a personagem. Oi, MSP, nota aqui. Que eu sempre achei que a Denise, ela foi criada. Ela é filha de 2 pais gays. Por isso que ela sabe tanto pajubá, sabe tanto aquelas coisas. É a única explicação lógica. Ou ela se chupou escondida das mães. Mas esses são meus projetos por enquanto. E se surgir alguma outra coisa, se alguém quiser um desenhista com algum projeto de afrofuturismo japonês, sabe? Vamos aí, né? Tô aqui, né? Fica Cabelos, unhas, hidratação, unhas. E, bom, para começar a finalizar, quero dizer que quando você escreve, quando você bota a sua obra... Pausa! Def, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Perdão, é porque o Alazarel que tá aqui, é porque eu não sabia se podia falar. Então, estamos em negociações de trazer de volta um RPG antigo. Eu e o Alazarel estamos vendo ainda como vai ser. E talvez em 2021 saia uma nova versão de um RPG. Do Esferas, pronto. A gente está tentando refazer o Esferas. Todo mundo tá pedindo, a gente vai refazer, se tudo der certo. Olha! Eu não sei fazer suspense, desculpa. Perdão por ter interrompido, vai, Def, foi mal. Então, pra gente começar a finalizar, quero dizer que quando a gente escreve, quando a gente bota a nossa obra pra fora, quando a gente para de tentar deixar tudo perfeito, ou então pelo menos começa a falar para outras pessoas, para escrever e tal, outras pessoas notam, outras pessoas se inspiram, outras pessoas criam coragem para escrever. Então, como vocês viram aqui no início, as pessoas aqui se conhecem pelas suas obras. Uma era fã da outra, a outra escrevia na Dragão Brasil e era as matérias preferidas de outra pessoa, sabe? Então, a gente precisa escrever, certo? Eu não tomo a responsabilidade, né? Fui eu que inspirei. Eu fui, por exemplo, eu não digo que eu inspirei, por exemplo, a França. Eu enchi o saco dela para ser uma das vozes maravilhosamente, por sinal, que fez com que ela escrevesse. Então, façam essas vozes para seus amigos, para seus amigos, para seus amigos, para que saia do papel, né? Então, pelo menos chegue do papel. Mas se não fosse você e o João da Confraria de Arton, eu acho que eu já teria desistido do RPG 1 ano atrás, porque aconteceu aquela situação que você sabe, né? Eu teria mandado tudo pro Beleléu. E não pode, está proibido desistir do RPG, é para continuar escrevendo. Você que não escreve, quer escrever, comece a escrever agora. E pra gente terminar, vamos fazer uma mensagem final
e que vocês, enquanto autores de RPG, querem que as pessoas saibam. Vamos começar pela Franz. Eu quero que todo mundo assista ou jogue O Último de Nós 2. Ah, não era sobre isso, não, eu sei, mas porque esse jogo é maravilhoso. O que eu posso dizer, né? Quem quiser produzir RPG de alguma forma, ou literatura no geral, cria coragem aí, mostra o que você é, mostra para que você veio, e principalmente mostra o teu trabalho a partir de si mesmo. Não tenta emular ninguém, não tenta se tu é trans, é bi, é cis, ou seja lá, ou ace, que é bem raro encontrar literatura ace, não tenta emular ninguém, faz tua parte, faça a tua literatura, que você vai ter seu público. E onde as pessoas podem achar mais sobre o seu trabalho? Me manda depois um link Redbox ali no... Editora, aí que agora é Burô Brasil. Aí, por enquanto, os livros estão lá, que é Uma Aventura, Relíquia do Vale do Trovão, e Senhores da Guerra Viking, suplemento, como coautora, junto a Aquiles Fraga. E por enquanto, lá. Mas quem sabe, 2021, se não for um remake 2020, a gente lança alguma outra coisa, né? Se de repente acabar essa pandemia terrível e um certo governo cair. Aí a gente... Não seria maravilhoso. Um dos dois vai acontecer com certeza. Meu sonho de Ou princesa. os dois, né? Pois é, os dois. Tomara. É maravilhoso. Então, basicamente é isso mesmo. E assistam ou joguem Último de Nós 2. Perfeito. Tô viciado, é sério. Viciado nesse jogo, pelo amor de Deus. Mas eu sou Abby e Leve. Thiago. Cara, eu tenho pensado muito sobre como, do jeito que a gente produz muito conteúdo de suporte para mestre, né? Para como as pessoas poderem mestrar melhor, poder evoluir e tal. Eu acho que às vezes surge um pouco, cria uma barreira, a pessoa, o cara acha que tem que dominar tudo, né? O cara vê o Matthew Mercer narrando e acha que tem que ser o Matthew Mercer, ou o Pedroca narrando, ele acha que tem que causar aquele impacto, tem que a mesa inteira terminar chorando, senão ele não é um bom mestre. E eu acho que a galera tem que entender, cara, não precisa fazer nada disso, sabe? Pra você narrar, eu comecei a narrar com 9 anos, eu abri um livro e comecei a narrar. Mas se quer narrar RPG, você tem que sentar e narrar. É só isso que você precisa fazer. O resto Isso. Onde as pessoas podem encontrar mais do teu trabalho, Thiago? Cara, vai estar muito espalhado. Mas, tipo, o Canadá Sets está na loja do Pensamento Coletivo. A Dragão Brasil tem um apoia-se, apoia.se/Dragão Brasil. Onde tem na Holy Punctures, lá onde tem as aventuras da Clarice, também tem umas aventuras minhas. Tem vários livros que eu traduzi também, que você encontra na New Order, você encontra na Pensamento Coletivo, você encontra na Retropunk. E tem RPG Notícias, rpnotícias.com.br, que tem os meus textos lá também. E se você quiser me ver falando muito mal de Bleach, tem o meu Twitter. Que é Que isso, te dou o maior apoio. Marco, mensagem final. Então, não custa nada fazer um jogo representativo. Eu acho que essa é a principal mensagem, entendeu? Se você for fazer seu jogo, primeiro passo, ambiente seguro. Sua mesa pode ter, se quiser, não quero botar representação, põe um ambiente seguro, entendeu? Você não é obrigado a chegar e colocar o personagem, modificar, não, ok, mas ponha seguro, evite cenas constrangedoras para jogadoras, é muito ruim. Não é meu lugar de fala. A pessoa até desculpa, Clarice, tá falando isso, não é meu local, mas tipo, é muito ruim. Eu já vi como jogador, eu falei, cara, não faz isso, pô, ela tá jogando que nem com a gente. Ah, não, mas a pessoa é uma elfa. Cara, não vou deixar você fazer isso, desculpa. Entendeu? Muita mesa já. Jogo. E isso é horrível. É que nem às vezes ter piada com personagem gay. O negócio é um ambiente confortável. Esse é o principal, que eu acho que é o pilar de uma boa mesa de RPG, é você sentar e conversar com os seus jogadores. Isso não vai limitar a aventura, entendeu? Que a pior coisa que a gente, quando vai jogar RPG, é uma catarse. A gente tá indo pra se divertir. Não importa se a gente chore na sessão, seja uma sessão de terror, a gente tá lá pra se divertir. A gente não tá lá pra sair mais machucado do que entrou.
Entendeu? E tipo, e aquela coisa, não custa nada perguntar. Você não perde nada perguntando. Você tem tudo a perder se você ignorar. E outra coisa, até para o negócio dos mestres, até para os iniciantes, vai ter muito mais veterano. Pensa o seguinte, você não é dono da aventura, você está jogando com seus jogadores. Vocês são um time, vocês juntos vão fazer história. Não é ou é A ou B. Não. Todo mundo está lá para se divertir. Uma aventura que só o mestre se diverte, me desculpa, não é aventura, foi uma punhetagem. É um monólogo. Entendeu? E eu acho que essa é a principal mensagem que eu até busco sempre falar quando toco no assunto. E é isso. Conversa com seu grupo, faz um ambiente confortável, que aí, nossa senhora, quando tudo tá conversado, todo mundo se beija. Clarice. Perdão, Stefan, eu esqueci de falar de minhas redes pra me achar, foi mal, sim. desculpa. Então, você me diz aí, cara. Você me encontra no Instagram, principalmente, com @BYM, E tem também, se você quiser ler meus quadrinhos, que a maioria é inspirada em RPG, tem no Tapas, que é tapa.io/bymarco. Tem também o meu site, bymarco.com.br, e a partir daí você sempre me encontra. No Twitter é @bin, entendeu? O Facebook é bymarco. Nessa parte você sempre me acham. Então eu falo dos meus projetos, das minhas coisas. E tem o meu Patreon, que são trabalhos mais adultos. Se quem quiser, furries adultos, essas coisas, que é patreon.com/marcobin. E é isso. Eu escrevo muita coisa adulta. Clarice. Primeiro, o que eu recomendo é... Tua mensagem final, o que tu quiser falar. Eu acho que quando a gente começa a escrever, eu acho que a melhor forma de começar a escrever é o que você gostaria de ler. Geralmente é como eu comecei, como eu faço. Tipo, todas as coisas que eu nunca achei, ou que eu achei muito pouco, eu fui... tá bom, então vocês não vão me dar a representatividade que eu quero, eu vou fazer a representatividade que eu quero, e é isso aí. Eu acho que é importante, a gente precisa de todas as vozes possíveis, quanto mais vozes diversas, melhor. E não ter vergonha de mostrar o seu trabalho. Tipo, o seu trabalho não tá perfeito agora, ele não vai estar perfeito daqui a anos, tudo bem, ninguém é perfeito, mas você vai evoluindo e vai fazendo, e feedback de gente que a gente confia, gente legal, né? Não hate não é feedback, a gente ignora. Mas feedback é sempre importante pra gente aprender. Depois que eu comecei a mostrar meus trabalhos, eu virei uma escritora muito melhor. Então, eu acho que isso é importante sempre, e é isso. Escreva o que você gostaria de ter lido ou gostaria de ler ainda. As minhas coisas, vamos lá. Eu tenho um romance escrito completo de graça no meu site, o Nebula. Ele se chama Guardiã do Sonhar, ele é uma fantasia urbana que dá pra você ler ou pelo site, os capítulos são todos lá, ou tem um botão agora pra baixar o PDF, é de graça, e é só chegar lá e baixar. Batalhei. Eba. Eu também escrevo quadrinhos. Tô botando. Uhum. Eu escrevi 2 quadrinhos já, 2 coletâneas do Gibi de Menininha, que são histórias de terror e conteúdo para maiores de 18. Pode falar putaria. Pode falar putaria? Putaria. Eu tô acostumada a falar, né, de um jeito bonitinho, mas é putaria, é isso aí. Foi organizado pela Germana Viana, que é maravilhosa, fantástica. E tem muita mulher incrível e muitos trabalhos maravilhosos. A gente ganhou prêmio por conta do primeiro, foi maravilhoso. Mais que merecido. Obrigada. Pela Zarabatana Books. Tem também RPG Indagações, que eu falei mais cedo, pela editora Chá. Eu fiz um texto sobre sangramentos, gatilhos e mesas seguras, que tem texto do Ti também, tem texto com o TEF, tem vários textos incríveis lá. Livro maravilhoso. Além disso, Nebula, se vocês quiserem ver o que eu posto, sei lá, semanalmente, o Nebula tá lá com meus textos sobre qualquer coisa que eu tenho vontade de escrever. Dá também para vocês conhecerem a Rolepunks, né? Que tem as minhas aventuras de RPG de vez em quando que eu faço pela Retropunk. E de vez em quando eu escrevo para Dragão Brasil também, lá da Jambô. E uma das aventuras da Aventura Heróica de T20
é minha. Então, quando sair, vocês vão ter coisa nova. E tem também as minhas redes pessoais, que é tudo Clarice com C escrito, né? Eu uso principalmente Twitter, que eu reclamo das coisas. Se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ver muita coisa de polidense, porque eu também faço nas horas. Sensacional. É isso, eu acho que é isso. Eu lembrei uma coisa. Eu tô escrevendo. Pode falar. Eu e a Clarice, a gente tá fazendo um quadrinho de basquete. Eu não sabia se podia falar isso. Que bom, Pode você é o dono e você fala. A gente tá fazendo esse quadrinho de basquete, tá procurando uma casa pra ele ainda. Então, se alguém que tá vendo aí se interessar. Editoras, notem a gente, porque o time mandou as coisas. Eu falei, isso aqui pode virar um casal. Eu quero que isso vire um casal. Date de 5 a própria obra. Adoro. Isso. Bom, gente, eu quero agradecer demais a participação de todo mundo aqui. Eu tô muito contente da França. Eu tô muito feliz. Tem tanta gente aqui que eu não conhecia, mas que gostava. Tipo, eu amava a Clarice, não sabia nem quem ela era. Ia casar. Aí o Thiago também, pessoa maravilhosa, mas nunca tinha conversado com ele. Não conhecia o Marcos, mas agora conheço e vou começar a seguir. Viu? E Tef, nem precisa dizer, né? Amo do coração, se não fosse casado, olha. Tef, bisão da porra. Meu bisão favorito. Então, ter vocês aqui foi muito bom. Eu espero que as pessoas que tenham assistido, o pessoal que chegou ali depois da stream do Roxinho, valeu por assistir. Essa stream vai estar na ordem do dado para todo mundo assistir mais tarde. A gente conseguiu falar de bastante coisa mesmo, mas dava pra continuar tipo, muito mais além, porque é um assunto que dá muito pano pra manga. Nada impede de uma ordem do dado reunindo a gente de novo, né? Um bate-papo, né? Vamos ver. Aí, quem sabe, finalmente eu jogo um jogo aí de você. Olha só. Nossa, isso é tudo. De repente, um Tormenta Alpha também. ou então pode ser um de RPG afrofuturista, né? Um playtest, né? Olha, só uma ideia, hein? Joguei pro universo. Esse é o terceiro painel que eu tô fazendo aqui. Teve um ontem sobre ilustração no RPG, que teve o Lucas Ferreira, o antigo carneiro medieval, e o Aridze Shukuru, que ele faz miniaturas e é uma pessoa indígena LGBT. Eu nunca achei lindo o nome. Eu não sei se alguém indígena LGBTQ já participou de alguma stream no Brasil. Tá? Então eu tenho muito orgulho de ter tido uma pessoa dessas comigo falando tão bem assim. Hoje, mais cedo, teve a Naomi, a Bel e a Luísa. Foi lindo. Naomi, cheiro pra ela. Falando sobre streamings. E agora a gente tem vocês, terceiro painel aqui. Foi muito difícil fazer esses painéis, foi muito apressado. Eu não tinha certeza quem eu queria, mas eu consegui quem eu queria. Então eu tô muito contente. Eu não vou negar que eu participei aqui com muito medo, que eu tinha medo de haters e tal, né? Agradeço muito por ter me convidado e ter me feito perder esse medo. E foi maravilhoso. Não importa o que comentem depois, aí pra mim foi maravilhoso. E se houver hater, que tomem que aprendam. Paga minhas contas e depois pode odiar, à vontade. Paga minhas contas no boleto, daí sim. É isso. Às 6 horas hoje, o Thiago tem uma outra live boa pra se acompanhar, né? A gente vai fazer uma live sobre representatividade negra no RPG. Vai ter o Luciano. Só pra ver o Luciano já vale a pena. O Luciano aí. Quem não conhece o Luciano tem que assistir essa live aí. Obrigação. Vai ter a gente, vai ter televisão. É uma das raras vezes que a televisão vai falar sobre representatividade e tal. Manda link, exatamente. Manda ali pro... Vou pegar meu ingresso agora, em o nome de Jesus. O Discord que eu já sou analfaburra, viu? Manda links aí pra mim. Então, gente, muito incrível ter vocês aqui, de verdade, assim, ouvir vocês falando dos trabalhos de vocês, ouvir falando do que vocês se orgulham dos trabalhos de vocês. É fantástico. Opa, que eu minimizei o Discord e deu ruim aqui. Meu Deus do céu, não vai ficar nunca mais. Jesus amado, fiz merda. Apaguei vocês. O que eu faço, minha gente? Eita! Apaguei vocês, caguei a live.
Então acho que Que essa é a minha deixa pra dar um tchau pro pessoal. É isso, gente. É isso, beijo, beijo. Falou, Beijo, falou. que não tá gravado. Tá gravado, vai estar gravado isso aí. Tá gravado, acontece. Minhas primeiras lives na conta. Mas é isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou.